Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao Inoblog. Como todos sabem, eu sou Alexandre Caricati, diretor comercial do Grupo Inover, e como sempre é uma grande satisfação promover esse tipo de debate, esse tipo de conteúdo. Dessa vez a gente procurou trazer um tema muito bacana para compartilhar com vocês, que é justamente assim, qual é a visão hoje do empresário de cobrança em relação a esse ano que já está praticamente terminando 2019 e projetando um ano de 2020, e qual é a saída, ou seja, qual é o grande desafio que hoje esse empresário de cobrança tem para elevar os seus patamares, não só de rentabilidade, mas de qualidade na atuação do segmento de recuperação de créditos. Bom, para debater esse tema tão importante e super relevante, eu não poderia estar melhor acompanhado do que ao lado dessas duas feras aqui, Jefferson Frauches, CEO da Wayback. Jefferson, obrigado aí pela tua presença, é uma honra te receber aqui na Inover. Muito obrigado pelo convite, a honra é minha. Legal. Obrigado. E do meu outro lado, como vocês já conhecem, Rogério Rino, CEO da Inover, por que não dizer meu chefe, né? E não, obrigado aí pela tua presença, viu? Show de bola. E dá também boas-vindas aí ao Jefferson, hein? Grande amigo nosso, parceiraço, pessoa que eu tenho enorme apreço como pessoa e como profissional, por isso que a gente tomou a decisão de inaugurar essa jornada de entrevistas com parceiros do mercado com o Jefferson aqui na nossa casa. Muito obrigado. Legal. E assim, antes até da gente começar aí esse bate-bola, eu acho que é importante deixar claro para vocês que a Inover, ela tem um grande desafio e um grande objetivo, que é justamente promover esse tipo de bate-papo, mas pensando principalmente no mundo da recuperação de crédito, mas na atuação das empresas de cobrança, né? Ou seja, promover o crescimento em conjunto do mercado, elevar os patamares de qualidade, de rentabilidade, mas principalmente profissionalizar cada vez mais o segmento. E para isso, a Inover ela não encara as outras empresas como concorrentes. Na verdade, assim, nós estamos todos no mesmo barco, né, Rino e Jefferson? Então, assim, eu acho que a política do ganha-ganha é muito importante, eu acho que as empresas têm que se ajudar, porque todos trabalhando por um objetivo comum, quem tem a ganhar, na verdade, é todo o mercado, todo o ecossistema de recuperação de créditos. Então, com isso, a gente quer elevar o patamar de profissionalismo, de qualidade e rentabilidade das empresas e dos empresários de cobrança e, por que não dizer, dos grandes contratantes de cobrança também. Tá certo? Então, vamos lá. Bom, como a nossa ideia é fazer uma análise, né, e debater um pouquinho aí essa questão desse ano que nós estamos, o que a gente vai projetar para o futuro, eu acho que assim, como estamos aqui com dois grandes empresários aí, empresários de sucesso do segmento de cobrança, vamos começar analisando esse ano aí de 2019, ou seja, tanta coisa acontecendo no âmbito político, econômico, tantos impactos diretos e indiretos, principalmente no nosso segmento, que é o segmento de recuperação de créditos, né? Então eu queria começar com você, Jefferson. Qual que é a tua análise aí? Como é que está sendo esse ano de 2019? A gente está prestes a já terminar, nem dá para acreditar que o ano já está terminando, né? Exato. Mas assim, qual é a tua visão como empresário de cobrança desse ano de 2019? Impacto político, econômico, enfim. Como é que você está enxergando aí que esse ano vai terminar? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. Uma honra mesmo estar com vocês aqui. A honra é Parabéns nossa. Pela iniciativa, uma iniciativa ímpar, porque eu sempre carreguei uma bandeira de que existem muito mais oportunidades em complementariedades entre as empresas e os empresários do que a visão, talvez até uma visão exacerbada de competitividade, né? Então acho que aquela coisa de cada um por si, né? Cada um por si, eu não falo do meu negócio, eu não quero que ninguém saiba. Evidentemente que existem algumas situações que são estratégicas dentro de cada companhia, dentro de cada negócio. Mas olhando para o todo, é uma iniciativa fantástica, né? Até porque os canais de comunicação estão cada vez mais abertos e substituem muitas vezes alguns papéis relevantes do mercado que acabam não sendo feitos exatamente por questões políticas ou questões
ligadas a receio de competitividade. Perfeito. Né? Bom, diante disso, o cenário de 2019, eu diria que ele é sem dúvida um ano desafiador, um ano difícil, um ano que acho que todos nós como brasileiros abrimos o ano entendendo que nós teríamos uma alavancada muito maior a nível de oxigênio mesmo, principalmente para os empresários de todo segmento, não só de recuperação de crédito. Perfeito. Acabamos que isso demorou um pouco para começar a acontecer. De novo, né, como cidadão, você fica meio nervoso, meio bravo, que você quer ver acontecer, você vai acompanhando o noticiário, vai acompanhando os movimentos financeiros aqui e ao redor do mundo também, espelhados no que acontece aqui. Então dá um pouco de inquietude. Por outro lado, é natural que se tenha um tempo de amadurecimento, né? Voltando um pouco o foco para a questão da indústria da recuperação de crédito, foi um ano marcado por muitas reflexões, né? Eu diria que até por questões absolutamente pertinentes à continuidade do negócio, então repensar Perfeito. Cada parceria dentro de um aspecto de equilíbrio, de continuidade. Isso não é muito fácil fazer num cenário tão movimentado como foi esse ano de 2019 em termos de política e de economia. Por outro lado, a gente amadurece muito com tudo isso, né? Você tem que repensar cada pedaço que você tem do negócio, cada cliente, cada operação, cada colaborador. Então, aí são escolhas de como é que nós vamos continuar caminhando e investindo em tudo isso, né? Então, 2019, evidentemente que, né, abrindo aí uma lacuna, entra a questão de a pressão toda da digitalização. Como é que vai ser? Como é que o mundo digital vai tomar conta do humano? Isso vai acontecer que dia, que hora? Qual proporção cada um vai tomar de fato do mercado, né? Pois tem toda essa pressão que a gente acaba absorvendo, que faz parte do nosso negócio. Mas, por outro lado, também é importante entender que isso é gradativo. Né? Alguns mercados, alguns segmentos, isso vai acontecer com mais expressão e outros com menos expressão. Mas não vai, eu diria, minha opinião sobre esse assunto, né? Nós não teremos, assim, 100% humano ou 100% digital. Eu acho que esse equilíbrio ainda vai durar durante algum tempo. Até porque não começamos a falar em transformação digital em 2019, isso é antigo, né? É verdade. Já tem alguns anos isso, né? Então, acho que todos esses fatores comungam para que a gente feche 2019 com um ano de um aprendizado muito grande. Muitas empresas certamente com resultados mais tímidos do que gostariam, ou até mais tímidos do que tiveram no histórico recente, mas sem dúvida de muita reflexão e muito aprendizado, para que a gente encare outros desafios, outros períodos, outras oportunidades, né? Olhando, evidentemente, para tudo aquilo que nos compõe como empresas sérias, empresas idôneas, empresas que trabalham abertamente, buscando, como eu disse anteriormente, né? Buscando complementariedade, buscando um apoio mútuo, sem prejuízo. Eu não acredito que exista prejuízo quando existe boa vontade, boa fé, né? E, sobretudo, confiança nas relações. E para isso nós não precisamos ser concorrentes, precisamos ser inimigos. Eu acho que tem um mercado muito grande para todo mundo aí. Perfeito. Não, é super importante ouvir uma palavra dessa de uma pessoa do quilate aqui do Jefferson, que é a visão do empresário, é a visão da Wayback, sim, né, Jefferson? Muito importante. E agora passando a bola aqui para o Rino, né, Rino? Poxa, esse ano de 2019 está sendo um ano super importante para o Innover, né? Eu arrisco dizer que é uma quebra de paradigmas, assim, um divisor de águas, e num momento que a gente está realmente elevando a nossa empresa a um outro patamar, a um outro nível de atuação, né? A visão agora do empresário mesmo, Rogério Rino, né, o empresário aí da Innover, como é que é a tua visão aí desse ano 2019? Como é que você acha que nós vamos fechar esse ano aí, olhando para o mercado como um todo, mas também para o teu mundo como empresário de cobrança? Então, acho que assim, é importante a gente ter muito claro que o mundo tem movimentos cíclicos, né? E sempre que você está no topo, não espere que vai ter só voo de brigadeiro, que vai vir em tormenta. Então, é natural. Isso faz parte não só num país como o Brasil, mas no mundo, na sua vida pessoal e assim por diante. Olhando 2019, eu entendo que, aí olhando o Brasil e depois fazendo um pouco paralelo com, porque nós estamos hoje inseridos de forma globalizada. Se fosse a década de 70, 80, a gente avaliaria um Brasil separado de toda
a estrutura e tudo que estava acontecendo fora do país. Hoje não, está tudo conectado, tudo acontece. Não tem nem muita graça, às vezes, algumas viagens internacionais, porque antigamente, quando você ia por um país como os Estados Unidos, você ia lá ver coisas que não existiam aqui. Hoje existe em tudo que é lugar. Não tem nada de diferente. Tá? Então, 2019, para mim, para os brasileiros, foi um momento onde a gente estava saindo de uma baixa muito grande, tanto de autoestima, né? Foram muitos anos aí de um governo, eu diria assim, populista. Isso é muito ruim para uma nação que pretende crescer. O protecionismo exagerado em cima de um país, ele não é algo benéfico, pelo contrário, ele é algo que gera uma involução, porque você se desconecta. Porque se você quer participar de todo ganho, você não pode ver só ganho para você, fazer suas barreiras e fazer suas... tentar garantir algum tipo de cenário que seja mais favorável, mas quando o outro vai te oferecer, ali não vale muito. Então tem que valer para os dois lados, tem que ter uma visão liberal. Então a chegada de um governo mais liberal, principalmente pelo Paulo Guedes, que faço aqui eu tenho um apreço gigantesco por esse ministro nosso da Economia e da Fazenda, o qual com certeza nos posicionou de forma diferente como país. Isso para os empresários é muito importante, porque você não olha só o lado político, você olha também o lado econômico, e pelo lado econômico nós estamos começando a colher. As pessoas acham que entra um novo ministro, aquilo vira. Chave, né? Nada, ninguém dá cavalo de pau em transatlântico, ninguém dá cavalo de pau em transatlântico. Nós não damos nas nossas empresas, né, que só um país continental como o Brasil vai fazer, né, ainda mais tendo sido saqueado durante 16 anos. Realmente saqueado, né? Não é à toa a quantidade de bilhões de dólares que foram recuperados em várias operações ao longo desses últimos anos. Então, assim, como empresário, eu vejo que foi um ano importante para a gente ver um ajuste do ponto de vista da infra, do ponto de vista macroeconômico brasileiro, dando mais segurança para que a gente possa falar em olhar 5, 6, 10 anos à frente, né, com vontade de investir. E aí eu falo por nós na Moinover, nós olhamos inclusive o ano passado uma possível negociação na Europa e acabamos entendendo que o Brasil ainda tem muito, não que lá não fosse bom, mas ainda tem muita oportunidade aqui. Então, por esse lado, eu vejo que a gente realmente vai colher, está colhendo agora no final do ano, um começo de uma virada. Pelo lado político, eu acredito que poderia ter tido algumas outras coisas muito mais, satisfatórias como brasileiros. É frustrante ver, eu acho que numa democracia você tem que ter os pesos e contrapesos, e quem é de esquerda ou de direita, não importa quem está certo ou está errado, não existe certo ou errado. Para mim, o que é difícil é ver, às vezes, parte desses nossos gestores políticos que estão aí representando, né, entre aspas, a nação, porque representam, no final das contas, alguns deles, eles próprios, né, contra o atual governo, por questão de torcer para dar mal para, no próxima eleição, conseguirem um lugar ao sol, quando deveriam fazer o contrário, se unir. Isso não existe no nosso país. Isso não existe. A gente ainda tem, infelizmente, um modelo muito coronelista, muito focado na vaidade e no poder. Então isso é frustrante. Nós não vamos mudar isso provavelmente nas próximas décadas, né? Talvez nem eu, nem o Jefferson, nem você vão estar aqui, quiçá nossos netos vão ver uma mudança política tão forte. Do ponto de vista econômico, sim, acho que a gente fez mudanças importantes. O mundo também está passando por um momento diferente. Você pega deflação em muitos países, você pega o soft money aí, né, fazendo investimentos muito grandes nas startups, começou esse lance das fintechs, startups, uma grande revolução que vem lá desde 2017, cresceu demais, mas também está chegando num momento, na minha opinião e de alguns analistas, de uma bolha que vai se explodir e está pronta para explodir. Alguns casos aí, como a WeWork, como a Uber, dando prejuízos significativos, e quando vão para o mundo real, que não adianta, nós somos empresários na Jefferson. Então, assim, no final do dia, você vai botar o teu R$1 aqui ou $1, ao invés de botar na bolsa, se ele der, no mínimo, a mesma rentabilidade. Caso contrário, não faz sentido. Então, quando você pega algumas startups que estavam sendo idolatradas e quando vão fazer o seu IPO e entram num ambiente real, notam que o mercado não está muito afim de valorar naquele patamar. E isso já começou a dar alertas significativos no mundo. Então, na minha opinião, muito dessa modinha, eu não gosto de moda. Acho que moda é uma coisa que ela vem com o que chama de spikes, né? Dá um pico e cai.
Então, essas modinhas, né, esses momentos vão fazer o que eu chamaria de uma depuração. Nós vamos ter muitas dessas empresas que estão muito moderninhas, que foram lançadas muito nessa vibe, o EBITDA ainda não é importante, é lá na frente, eu estou comprando o mercado, mas na hora do mercado valorar, ele quer saber aí, quanto que eu retorno sobre o meu dinheiro. Então, vai ter uma depuração. Então, 2019 está sendo um ano de reflexões nacional do ponto de vista macroeconômico, do ponto de vista político, está sendo de reflexões mundiais, na minha visão. O próprio Estados Unidos com a China fazendo todo esse rearranjo de negociações de duas grandes hiperpotências, não sei se são grandes potências, são hiperpotências, e isso impacta no mundo inteiro. Então, nós, como empresários, também estamos fazendo isso, né? Então, para o Innover, como o Caricati comentou, foi um ano de reflexão, é um ano onde a gente deu início aí à nossa área comercial, foi um ano onde a gente fez nós fizemos uma readequação do nosso quadro e da nossa estrutura de processo, trouxemos mais capital intelectual para dentro de casa, então nós plantamos muito, né? Isso acaba gerando, alguns falam, mas aumentou o seu custo? Não, eu aumentei meu investimento. Eu estou apostando lá na frente, né? Ao mesmo tempo que nós também fizemos uma reavaliação do nosso portfólio. Faz sentido, né, trabalhar um determinado tipo de segmento, um determinado tipo de carteira ou não? Isso é fundamental. Você tem que tomar a rédea do teu negócio. Eu falo, não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Então, você tem que tomar a rédea, você tem que saber, estou disposto ou não a fazer esse tipo de investimento para esse tipo de retorno ou para este tipo de relação. Então, a relação tem que ser positiva para os dois lados, tem que ser ganha-ganha, caso contrário, em algum momento ela se rompe, né? Então, a gente fica feliz por poder ter investido, trazido pessoas diferenciadas. A gente hoje tem um novo superintendente de operações, como o Christian Kellerman, né, que já está indo para 5 meses aqui, fazendo uma revolução na nossa estrutura operacional. Recentemente, a chegada do Dave, o nosso russo aí, né, como superintendente de planejamento, e a chegada do Caricati no início do ano, que ele tinha... Qual que era a tua meta do ano? Era 0, não era? A meta do Caricati era 0. Aí, meta zero, mas ao longo de um ano tão complexo como esse e com um modelo profissional, nós trouxemos novos clientes. Nós trouxemos a Verdicar, a Calcard, a Jequiti, quem mais? Banco BMG, a Cred. Estamos bem felizes aí com então, os nossos parceiros. 5 contra 0. Então, assim, e temos aí uma esteira muito forte próximo ano. Então, eu falo, momento de reflexão, momento importante. Não é para ser pessimista em épocas como essa. E aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas que são imediatistas. Só que você tem que mudar o mindset. Eu estava falando com o meu sócio, com o Denis, outro dia, fundamental isso. A gente está muito acostumado num mundo onde taxas de juros muito altas, no Brasil principalmente, né? A gente vê uma Selic hoje num nível inimaginável, né? Para não falar outra palavra. E a gente tem que também rever nossos conceitos como um negócio. Antigamente você ia falar numa EBITDA de uma empresa, você fala, tem que ter 22%, 25% de EBITDA. Hoje, se você falar 15%, legal pra caramba. Com a taxa Selic que está, com o modelo que... Antigamente você punha seu dinheiro no mercado financeiro para ser investido, tinha uma rentabilidade. No Brasil, era um dos países mais interessantes para rentabilizar o seu dinheiro num banco, numa instituição financeira. Hoje o pessoal está tendo que começar a caminhar para a Bolsa, precisa ir para a produtividade. Nós estamos virando, né, uma nação mais internacionalizada, e essa é a relação. Vai para os Estados Unidos, bota lá $10 mil no banco, no final do ano você tem $10 mil e alguma troquinha a mais, nada mais do que isso. Não dá para se ganhar dinheiro só do lado de especulação financeira, lá você tem que colocar onde? Na produção, na Bolsa, fazer acontecer. Então isso para mim eu fico muito feliz, que está acontecendo uma virada. Por quê? Porque quem tiver planejado e quem tiver preparado vai ter mais sucesso. Quem foi imediatista, pode dar tchau. Acabou. Aquele país que era overnight para se ganhar dinheiro. Na minha época, década de 80, era overnight, né? Você investia durante um dia, no dia seguinte já tinha uma rentabilidade gigantesca. Acabou. Então, eu vejo assim, Caricati 2019, né? E fico feliz que a gente tenha tomado decisões inteligentes. Né? E para tomar decisões inteligentes, às vezes você tem que tomar decisões que são desafiadoras, difíceis, saber dizer não para alguns negócios, né? Ou saber, né, dizer para alguns negócios. E a gente fez isso esse ano. Perfeito. Não, gente, assim, na verdade, para esse primeiro bloco foi uma aula aqui, tanto do Jefferson como do Rino, em relação a uma visão aí bastante completa, né, bastante contundente aí em relação ao ano de 2019.
Para a gente finalizar esse bloco, até porque no bloco seguinte a gente vai falar de qual é a visão agora já de futuro para 2020. Mas só fazer uma coisa rápida aqui com vocês para terminar esse bloco. De 0 a 10, Jefferson, da tua satisfação em relação a esse ano, que nota você daria? 8. 8. E você, Rino? Eu também daria 8. Eu acho que é um ano... Eu esperava... No início do ano eu esperava 10. Ao longo do ano teve momentos que eu falei, cara, tá 4. Né? Mas ao longo do ano ele se transformou 4 em 8. Então, ó, 8 com 8, beleza. Vamos ver se no final do próximo bloco, que é quando a gente vai falar de 2020, se de repente a visão vai ser quem sabe buscar um 10 aí. Tá joia, pessoal? Até já.